bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma oportunidade de fazermos a leitura orante da Sagrada Escritura e em oração escutar a voz de Deus, ver as direções que Ele tem para nós e experimentar aquilo que Ele deseja para o nosso caminho, para o nosso progresso espiritual. Quero convidar você a junto comigo a suplicar o Espírito Santo para que Ele nos conduza no estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, também o seu caderno. Vamos anotar o texto que hoje nós vamos meditar no livro do Gênesis. Estamos nessa sequência abençoada do livro do Gênesis. Anota aí, Gênesis capítulo 26, versículos de 1 a 34. É o capítulo todo, 26, de 1 a 34. Ocorreu novamente uma fome no país depois daquela primeira no tempo de Abraão. Isaque foi até Gerara, junto a Abimeleque, rei dos filisteus, pois o Senhor lhe aparecera e tinha dito: não desças ao Egito, vai morar na terra que eu te indico. Nesta terra fica migrando, e eu estarei contigo e te abençoarei. Pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras, cumprindo o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas as terras, pois tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Isso em consideração a Abraão, que obedeceu a minha voz e observou meu mandamento, os meus preceitos, as minhas prescrições e leis. Assim, Isaque foi morar em Gerara. Quando os homens do lugar lhe perguntavam por sua mulher, ele dizia: é minha irmã. Temia dizer que era sua mulher para que os homens do lugar não o matassem por causa de Rebeca, pois ela era muito bonita. Como se prolongasse sua permanência em Gerara, certo dia Abimeleque, rei dos filisteus, olhava pela janela e viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Abimeleque mandou chamar Isaque e lhe disse: não há dúvida que é tua mulher. Por que então dizes: é minha irmã? Isaque respondeu: pensei comigo, vou ser morto por causa dela. Abimeleque respondeu: por que nos fizeste isso? Faltou pouco para que alguém de nossa gente dormisse com a tua mulher, e assim tu terias atraído sobre nós uma culpa. Então Abimeleque decretou para todo o povo: aquele que tocar neste homem ou em sua mulher morrerá. Isaque fez naquela terra sua semeadura e colheu naquele ano 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor o abençoou. Foi enriquecendo sempre mais, até tornar-se um homem muito rico. Possuía rebanhos e ovelhas e bois e numerosa criadagem, de modo que os filisteus ficaram com inveja dele. Os filisteus entupiram todos os poços abertos pelos criados do pai Abraão, enchendo-os de terra. E Abimeleque disse a Isaque: vai-te embora daqui, porque chegaste a ser muito mais poderoso do que nós. Isaque partiu e acampou junto à torrente de Gerara, onde se estabeleceu. Reabriu os poços cavados no tempo do pai Abraão e entupidos pelos filisteus depois da morte de Abraão, dando-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes havia dado. Os criados de Isaque cavaram um poço junto à torrente e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerara começaram a discutir com os de Isaque, afirmando que a água era deles. O poço recebeu o nome de Ezeque, desafio, por causa da contenda que suscitou. Escavaram outro poço, que também causou discussão, e recebeu o nome de Sitna, inimizade. Indo mais longe, cavou mais um poço, pelo qual já não houve rixas, e pôs-lhe o nome de Reobote, espaço, dizendo: agora o Senhor já nos deu espaço e podemos prosperar nesta terra. Dali subiu para Betsabeia. Naquela noite apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus de teu pai, Abraão. Nada temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência por causa do meu servo Abraão. Ergueu ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou acampamento. Os criados de Isaque puseram-se a cavar ali um poço. Abimeleque veio visitá-lo de Gerara com seu amigo Oxate e com Ficol, general do exército. Isaque disse-lhes: por que viestes a mim, vós
que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles disseram: porque vimos claramente que o Senhor está contigo e achamos que deveria haver um juramento entre nós. Queremos fazer aliança contigo. Jura que nunca nos fará mal algum, como nós nunca te atacamos, mas te fizemos somente o bem, deixando-te partir em paz, pois tu és o abençoado pelo Senhor. Isaque preparou-lhes um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, levantaram-se e fizeram um juramento mútuo. Isaque os despediu e eles partiram em paz. Naquele mesmo dia, vieram os servos de Isaque informá-lo acerca do poço que estavam cavando e disseram: achamos água. Isaque chamou o poço de Siba, por isso a cidade se chama Bersabeia até hoje. Quando Esaú completou 40 anos, casou-se com Judite, filha do heteu Beeri, e com Bezemate, filha do heteu Elon. Elas causaram muito aborrecimento a Isaque e Rebeca. Um relato muito interessante porque se repete na história dos patriarcas essa fome, mas ao mesmo tempo esse cuidado de Deus. Gente, a bênção estava sobre Isaque porque Isaque obedeceu exatamente o que Deus disse que ele deveria fazer. Olha, a obediência traz sobre nós bênçãos. Tudo que Isaque plantou, ele produziu 100 vezes mais. O sinal da bênção, a ponto, não é, dos filisteus ficarem enciumados, com inveja, e aí pedirem para Isaque sair da sua terra. Mas Deus faz a promessa, reafirma aquilo que ele tinha dito a Abraão, da descendência, da bênção a Isaque, exatamente porque ele faz o caminho da obediência. Depois de tudo, não é, enfrentando ali a oposição dos filisteus, não uma guerra, não uma hostilidade agressiva, mas eles entupiram os poços, eles fizeram todo aquele caminho, né, de tentar impedir Isaque de se estabelecer, mas Deus foi abençoando. Isaque foi abrindo os poços, a água foi fluindo, até que Abimeleque veio para fazer uma aliança, para terem amizade e continuarem o caminho que eles deveriam viver. Mas olha o que Abimeleque vai dizer, né? Eles disseram, né, porque Isaque estava preocupado, será que eles vieram aqui para me confrontar? Porque veio Oxate, né, e Ficol, o chefe do exército. Ele disse, Abimeleque, porque vimos claramente que o Senhor está contigo e achamos que deveria haver um juramento entre nós e ti. Queremos fazer aliança contigo, para que nunca nos faças mal algum, como nós nunca te atacamos, mas te fizemos somente o bem, deixando-te partir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então eles reconhecem, Isaque faz aliança. Mas Isaque também oferece sacrifício a Deus, eleva um altar, edifica um altar. Ele continua a função sacerdotal do seu pai, Abraão. Mas nós vemos aqui também uma desobediência. Esaú, ele vende a sua primogenitura, como nós vimos no estudo anterior, e agora ele se casa com mulheres cananeias. Ou seja, ele não continua aquilo que deveria ser vivido do matrimônio entre eles, das próprias tribos, daqueles que fazem parte da própria família, como Rebeca veio, né, trazida por aquele servo de Abraão para que Isaque se casasse com ela e mantivesse essa tradição e mantivesse ali a adoração ao Deus verdadeiro. Por isso que termina o versículo 34, elas causaram muito desgosto a Isaque e a Rebeca, as mulheres de Esaú. Então nós vamos perceber a bênção e também, não é, a bênção que vem pela obediência, mas nós vemos aqui o aborrecimento que vem da desobediência, de uma vida que não está de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Nós aprendemos muito com esse texto. Nós aprendemos a fidelidade, nós aprendemos a obediência, nós tocamos na fidelidade de Deus, que abençoa aqueles que obedecem. E não fique somente no material. Às vezes a gente fala, mas eu sou obediente e luto, e parece que as coisas não fluem. Nós não pregamos prosperidade, nós pregamos o evangelho da cruz. E você vai ser abençoado na obediência, porque você terá a presença de Deus contigo. Como aqui Abimeleque reconheceu, Deus, o Senhor, está contigo.
e as pessoas reconhecerão, ainda que você passe por tribulações, por dificuldades, por provas, por problemas financeiros, mas eles reconhecerão, as pessoas reconhecerão que Deus está contigo. Diferente de Esaú, que escolheu um caminho da desobediência e trouxe ali desgosto para Isaac e Rebeca. Imagina para Deus. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? O fruto da obediência é a bênção de Deus. Bênção esta que atrai o olhar daqueles que convivem conosco, que conhecem a Deus, e também atrai a atenção daqueles que não conhecem o Senhor. Eu preciso fazer esse caminho de fidelidade e obediência a nosso Senhor. E a consequência da bênção de Deus na minha vida será o testemunho de fé e de caminhada com Deus que atrairá muitos ao caminho do Senhor. Abimeleque era um pagão e ele reconhece a bênção do Deus de Israel, do Deus verdadeiro na vida de Isaac. Então, façamos esse caminho de obediência, caminhemos rentes com o Senhor e nós seremos usados como testemunhas desse Deus para que muitos creiam e sejam atraídos à presença dele e sejam transformados. Vamos rezar? Senhor, conceda-nos essa graça da fidelidade, da obediência e que nós possamos trazer na nossa vida a marca da sua bênção. Nós somos um povo abençoado, ainda que passemos por provas, por tribulações, por dificuldades, mas o nosso modo de viver vai falar de quem nós somos e a quem nós pertencemos e quem caminha conosco e quem abençoa a nossa vida, que é o Senhor. Nós viveremos os dias da nossa caminhada sobre essa terra felizes, apesar das dificuldades, tribulações, perseguições, sofrimentos próprios da nossa condição humana. Mas a nossa felicidade, a nossa maneira de viver será o testemunho de que a sua bênção está conosco e que o Senhor está do nosso lado e caminha conosco. E, Senhor Deus, faça com que a nossa vida atraia a atenção, atraia o coração, atraia as pessoas para que elas conheçam a Ti e também escolham obedecê-lo e serem fiéis a Ti até o fim. Amém. A marca da bênção de Deus na nossa vida é a marca do testemunho, para que esta geração olhe para o Senhor, se volte para o Senhor, se renda a Ele em obediência, fidelidade e amor. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.